Bem-vindos mais uma vez ao Buzzword Banking Industry. Antes de começar o episódio, duas notas. A primeira, como sempre, agradecer toda a vossa ajuda, todo o vosso apoio às mensagens. Segunda nota, infelizmente, no dia que estamos a gravar, uma das pessoas, minhas amigas, faleceu. Foi participante no podcast, foi dos primeiros, e quero mandar um beijinho à família e a dizerem que podem contar comigo ou que quiserem. Posto isto, nós hoje temos um episódio especial, temos um convidado top especial que passo a apresentar. Dr. Tiago dos Santos Matias, diretor do Departamento Internacional e Política Regulatória da CMVM, e apresenta-se desta forma. Pai babá de 3 crianças maravilhosas, cada vez menos crianças, começou a sua carreira profissional no mundo da consultoria, das Big Four, em fiscalidade, em grande medida por culpa da sua professora Isabel Marques da Silva, no que, desde o início, tornou claro a importância e influência das pessoas nas nossas escolhas. Ainda estava no segundo semestre do último ano do curso e já estava a fazer um curso de especialização em fiscalidade no ISCTE. No mundo da consultadoria, adquiriu métodos de trabalho e experiências únicas, as quais seguiram um projeto decisivo na carreira profissional, a entrada na banca de investimento e da gestão de ativos, atividades altamente competitivas e de particular intensidade, em períodos muito desafiantes, onde cresceu muito, em termos pessoais e profissionais. Participou em processos como a estruturação e gestão de veículos de investimento que tiveram na base da solução encontrada para as circunstâncias que circundaram o Banco Privado Português, o conhecido por BPP. Pelo caminho, a necessidade de fomenta o engenho e as circunstâncias de estar numa entidade em crescimento que se pretendia caracterizar pela inovação, conferiu a oportunidade de participar na estruturação e implementação de diversos projetos inovadores, tais como o primeiro fundo de investimento de arte, de energias renováveis, de carbono, florestais e outros que, sendo inovadores, constituíram desafios extremamente interessantes. Depois disso, deu-se a oportunidade de integrar um escritório de advogados com uma equipa absolutamente diferenciadora no mercado nacional, em operações únicas, a possibilidade de participar desde o zero em todo o processo de constituição do banco comercial, caracterizado pela universalidade e capilaridade, ostentando uma das marcas mais confiantes pelos portugueses. Foi um instante. Aqui começou na recente criação da supervisão de auditoria, passou pela supervisão contínua, onde foi diretor, sendo hoje do Departamento Internacional e de Política Regulatória da CMVM. Estou a dizer bem? Perfeitamente. Diz-lhe que a vida tem sido grata, colocando perante pessoas que sempre o desafiaram, permitindo tornar-se uma pessoa e um profissional melhor. E é tudo sobre as pessoas, sobre as relações, sobre a confiança, assim a possibilidade de, desde cedo, poder liderar equipas, criando-as ou reestruturando-as, conferindo a possibilidade de pensar e implementar soluções estruturais que levaram a que algumas das equipas que teve a felicidade de liderar pudessem ser reconhecidas internacionalmente. Financial Times, ACC, por exemplo. Okay? Criar e gerir equipas contribui para o desenvolvimento de pessoas e das atribuições mais recompensadoras que existem. E é com orgulho que afirma que as pessoas que trabalharam consigo são pessoas hoje e profissionais de exceção. Posto isto, eu quando li, e eu peço desculpa a forma como li, mas eu hoje realmente não estou muito bem, mas quando li, houve aqui 3 ou 4 coisas que me saltaram. E eu depois queria também pegar por aí. Mas antes disso, depois deste texto, quem é o Tiago fora da atividade profissional? Isto é para nós e para o podcast muito, muito importante. Obrigado, João. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui convosco, partilhar um bocadinho a experiência que tenho tido ao longo dos anos e contribuir para os objetivos deste podcast, pelo qual também eu gostaria de felicitar. Dito isto, bom, o Tiago, eu diria que não é ninguém especial, é alguém que no fundo tem os seus hobbies, dedica o maior tempo possível
à sua família, aos seus amigos, e isso dá naturalmente alguma satisfação, muita satisfação. Dentro desses hobbies tento fazer coisas que não tenham relação com a minha atividade profissional, coisas que de alguma forma me possam, enfim, fazer conhecer outras realidades, outras coisas, para não estarmos sempre também fechados no mesmo mundo. Claro, isso acaba por ser interessante. Sim. Enfim, alguns hobbies que, enfim, o desporto, gosto muito também de estar no campo, essas coisas assim acabam por... Eu desculpa estar a interromper, mas quando falei consigo da primeira vez que nos conhecemos pessoalmente, nós partilhamos aqui um gosto pessoal. E eu, quando o ouvi falar, lembrei-me deste sítio. Este sítio, para quem gosta do mundo dos vinhos, acho que é um sítio magnífico para se poder fazer aqui um podcast. E também, já agora, queria agradecer à administração do Porto de Santa Maria pela ajuda à produção e por nos ter aberto, que isto é um dos segredos mais bem guardados, não é? Esta adega com vinhos exclusivos. Eu sei que gosta muito de vinhos e também sei que tem uma história. Acho que em tempos tentou ser um pequeno produtor. Pode partilhar-se connosco? Claro, enfim, eu gosto muito do campo. Eu acho que o campo e no fundo a agricultura acabam por nos dar vários ensinamentos que são úteis. Sem dúvida. E que têm muita ligação, e podemos desenvolver um bocadinho mais sobre isso, tem muita ligação com o mercado de capitais, inclusivamente. A agricultura é uma atividade que, por um lado, nós temos que respeitar a natureza, nós não nos conseguimos impor a ela, e portanto nós temos que trabalhar com ela, aceitar aquilo que ela nos dá, e temos que tentar potenciar aquilo que ela nos dá, mas também é uma atividade muito grata porque nós temos que, de alguma forma, observar os seus ciclos, observar os seus humores, saber atuar em conformidade com os mesmos, e temos que de alguma forma nos moldar àquilo que a agricultura nos dá. E portanto nessa perspectiva é muito interessante, é muito desafiante, e um dos desafios que tive aqui há alguns anos e que eu sei com o meu irmão não tem nada a ver com a área onde trabalho, ele é médico, enfim, e achámos interessante tentar desenvolver uma atividade agrícola e tentámos produzir vinho. Plantámos alguns hectares de vinha aqui, enfim, na região de Lisboa, em Alenquer. Foi muito giro. Desenvolver algo dá-nos uma experiência diferente, algo nosso dá-nos uma experiência diferente. Então num mundo que nós não dominamos e que tentamos entrar, enfim, é um bocadinho fora da caixa. Um grande desafia-nos imenso. Exatamente. E depois, para além de conhecer a componente agrícola, que é por aí que tudo começa, nós sabemos cuidar, sabemos tratar da planta, sabê-la germinar, acompanhar os diversos ciclos, os tratamentos. Depois há a parte interessante que é, mas como é que se faz o vinho afinal? E portanto essa parte de descobrir, de conhecer a casta, o que é que cada casta tem em si. A casta é quase como as pessoas, ou seja, os seus humores, as suas particularidades, o seu caráter, tudo isso, e combiná-las para que cheguemos aos sabores, aos aromas que nós queremos atingir. É de facto muito interessante e acaba por ser uma experiência muito enriquecedora. Foi uma experiência muito, muito intensa também ela, enfim, tem que no fundo se compatibilizar com aquilo que é a atividade profissional de todos nós, e portanto aquilo acaba por ser um hobby, não deixa de ser um hobby, apesar de ter que no fundo enfim, prosperar por ele próprio, ele tem que se envolver por ele próprio, tem que ser autossustentável, digamos assim, mas não deixa de ser uma coisa muito interessante. Acabou por esmorecer com esta questão da pandemia, porque a circunstância de ter esta segunda atividade como um hobby, e eu não resido, ou não residia e não resido nessa região, teve consequências e limitações que são muito frustrantes, que é naturalmente que a viticultura, a agricultura, tudo isso para germinar, para dar sucesso, tem que ter muito bem cuidado. Sim. Tem que estar tudo muito bem cuidado, porque tem que estar que nem um jardim. E de repente, com a pandemia, com as limitações de deslocação, com a incapacidade de podermos ter recursos humanos que nos ajudem, de poder responder no momento certo aos diferentes ciclos de estação da fruta, da uva, sim, acaba por de alguma forma fazer com que o resultado não seja aquele que nós pretendemos e não seja a qualidade que nós pretendemos. Depois, enfim, chegamos lá, depois daquele período em que não nos podíamos movimentar, em que não nos podíamos deslocar lá, chegámos lá e é um desgosto ver assim aquilo que era um jardim que estava tudo bem tratado a ficar um bocadinho desleixado, e então de facto achámos que enfim, aquela atividade poderia ser difícil de compatibilizar. Por outro lado, também identificámos uma tendência que depois, curiosamente, não se foi a concretizar, que era a nossa leitura em função daquilo que era o desenrolar dos acontecimentos,
era que os eventos pandémicos iriam fazer com que as pessoas fossem muito mais preocupadas com a saúde. Tivessem um cuidado muito maior com a saúde, com estar saudáveis, e enfim, começámos a ter aqui algum receio que, enfim, atividades como a produção de vinho, não sendo exatamente a bebida mais saudável, que pudesse de facto ter aqui um declínio e que isso pudesse prejudicar aquilo que é a sua autossustentabilidade. E a combinação desses fatores levou-nos de facto a reequacionar. Nós desinvestimos dessa atividade, apesar de eu ainda ter aqui algumas brincadeiras com os meus filhos, mas aí mais no âmbito da fruta, não nada a ver com o vinho nem com as uvas, mais na fruta. Também permite o contacto com o campo e uma atividade de gira com as crianças, desde logo até empresarial, mas de facto o vinho não persistiu, só persiste o gosto. neste momento. Mas acha que no futuro, mais longínquo, ou seja, que possa retomar, porque isso é quase um bichinho que se entranha. É um hobby engraçado. E depois o que é giro no vinho é que o vinho é um produto de comunhão. Olha. O melhor do vinho não é nós, para já nem sei se é bebê-lo, para ser sincero, prová-lo ainda vá. Agora, nem sei se é belo, mas a comunhão que ele gera, o convívio que ele gera, a alegria que ele gera de partilhar com os nossos amigos, familiares, etc., que em momentos de verdadeira comunhão, isso é muito interessante. E acaba por ser um complemento que dá aqui uma certa áurea, algum certo romantismo a esta atividade de produzir o vinho, que dá-lhe um duplo interesse. O mundo dos vinhos é um mundo muito interessante, e acho que o beber é só mesmo já parte final, não é? Todo o processo é muito, muito interessante, e a própria e a cultura vinícola que existe em Portugal é uma coisa muito, muito, muito interessante. Ou seja, tendo em conta que gosta de vinho, há aqui um outro fator que falou, que relacionou a questão da agricultura com o mercado de capitais. Eu gostava de perceber um bocadinho esse link que fez. Novamente aí, a natureza e a agricultura é uma ótima fonte de ensinamento. Porquê? Porque nós sabemos, nós hoje vivemos num tempo que é muito conduzido pela imediatitude, pelo imediato, pelo espontâneo. E a agricultura é bom que nós também, de alguma forma, ajuda-nos a pautar isso. Tudo na vida deve ter o seu tempo. Quer na vida pessoal, quer na vida profissional, tudo tem o seu tempo. E nós temos que aceitar isso e viver com esse tempo. E de facto, no âmbito do mercado de capitais, aquilo que enfim, nós devemos compreender é que de facto estratégias de investimento de longo prazo, a longo termo, permitem ter não só o melhor resultado, ou pelo menos isso tende a ser demonstrado pela literatura, mas sobretudo permite-nos um envolvimento maior que aquilo que é o nosso objeto de investimento. Nós hoje estamos, enfim, até fruto das circunstâncias e das tendências da época, a sustentabilidade, o ESG, o investimento verde, tudo isso demonstra e faz-nos acreditar que para os investidores não é só o lucro que conta. Naturalmente que o resultado financeiro é um driver, no fundo um grande objetivo que todos os investidores têm e que as próprias empresas têm, e é assim que deve ser, mas não é o único. E portanto esse envolvimento, fazer com que por via do investimento eu possa fazer determinadas comunidades prosperar, fazer com que o impacto, a pegada que aquela empresa tem no seu ecossistema, quer social, quer ambiental, possa ser positivo e possa gerar, de facto, situações que possam ser recompensadoras para o investidor, tudo isso implica estratégias de longo termo. Tudo isso implica algum longo termo, um investimento num prazo que não seja imediato. Eu não vou investir em algo para imediatamente amanhã desinvestir. Porquê? Porque eu não consigo ter uma influência, não consigo influenciar de alguma forma, ou ter uma voz, ou fazer ler a minha voz dentro daquele investimento. Portanto, eu acho que essa até aí a agricultura nos ajuda a ter aqui alguma inspiração. Será que nós, enquanto portugueses, que estamos muito relacionados com a agricultura, provavelmente devíamos, de vez em quando, voltar ao campo para adquirir esses conhecimentos e depois colocá-los na nossa vida, nossa atividade profissional? Acho que isso é um excelente conselho. Sim. De facto, os tempos que nós vivemos são muito pautados pela esta imediatitude e pela... É verdade. Enfim, a sociedade quer as coisas muito mais rápidas, somos mais impacientes, temos menos tempo, andamos a correr atrás de tudo.
Mas de facto às vezes o campo ajuda-nos a pôr as coisas em perspectiva. Olha, agradeço essa partilha. Eu gostaria também de perceber um bocadinho mais. Era bom aluno, para nós também é muito importante. Era um bom aluno, tinha boas notas, era marrão. Fala-nos um pouco de quem era o Tiago. Não sei se era exatamente marrão. Fui bom aluno, acho que fui um bom aluno, acho que fui um aluno bom. Lembro-me que nos tempos de liceu era dos melhores alunos. E portanto isso é uma memória pelo menos que eu mantenho comigo. Na faculdade eu sempre vivi tudo muito intensamente e os diferentes, todas as fases da vida são boas. E isso leva-nos a vivê-las intensamente e com intensidade, ou seja, gostarmos e aproveitarmos cada uma das fases da vida. Confesso que quando cheguei à faculdade houve uma grande diferença relativamente a tudo o que estava para trás, e portanto havia maior liberdade, e portanto não houve ali um período de habitação relativamente a essa liberdade da faculdade, e ao próprio curso. Porque não foi para mim, eu enfim, licenciei-me em Direito, mas até aí também uma história engraçada, porque eu não estava digamos assim, não tinha optado por seguir Direito. Okay. Eu inicialmente até ao 9º ano tinha feito uma opção, eu provavelmente teria gosto por ser médico, aliás o meu irmão foi para médico, e portanto teria também esse gosto, mas lembro perfeitamente no 9º ano a professora lembrou-se de nos levar a ver uma autópsia. E aquilo causou-me horrores, quer dizer, aquilo não me deixou bem à vontade, e fez-me repensar tudo. E o que depois fez com que, como opção, eu tivesse ido para as áreas económicas e tivesse perseguido esse caminho, mas já antes de entrar da faculdade é que tive ali o desvio para o Direito e acabei por ir para o Direito. Portanto, o curso de Direito inicialmente é um curso muito teórico, e esse aspecto, para quem não está habituado a essa dinâmica, tem aqui algum impacto, mas enfim, depois as coisas desenvolveram-se, correu tudo bem, foi uma experiência muito grata na faculdade e graças a Deus correu também toda ela muito bem. Depois, quando terminou o seu curso, entrou no meio laboral, não é? E teve aqui vasta experiência e um vasto currículo, não é? Ou seja, vamos começar pelo princípio. Segundo, e corrija-me se eu não estou, ou seja, a sua primeira experiência profissional foi na Ernst & Young, como consultor. Foi sim, senhor. Eu devo confessar que foi olhando para trás, estava claro para mim o seguinte, que era, se eu não conseguisse, enfim, desenvolver a minha carreira, ou iniciar a minha carreira por os sítios que eu entendia ser aqueles que me iriam realizar, eu iria continuar a estudar. E portanto isso estava relativamente claro para mim, não haveria aí, era pacificamente aceito, mas tive a felicidade de entre aquilo que me parecia ser as melhores opções profissionais, de ter sido admitido num par delas e de poder escolher, e estou muito satisfeito pela primeira escolha que tive. Acho que foi uma excelente escola. Guardo ainda desde esses tempos, dos meus melhores amigos ainda vêm desde esses tempos, e do mundo da consultoria, em particular da Ernst & Young. Foi de facto uma escola tremenda. De facto, o facto destas consultoras internacionais terem modelos no fundo, modelos, políticas e procedimentos, todos eles muito standardizados, muito direcionados para um tipo de perfil, faz com que as pessoas se sintam naturalmente à vontade, se identifiquem muito, não só com os colegas, mas também com a dinâmica que encontram. Isso foi muito importante. E depois tive a oportunidade de também desenvolver noutra Big Four, na KPMG. Exatamente. Que depois vim... Mas deixa-me só recuar. Há aqui um ponto que eu acho que é importante. Ou seja, ele licenciou-se em Direito. Assim, para quem nos ouve, normalmente quem faz o curso de Direito, não é? Tenta sempre começar pela advocacia, não é? Você o que fez foi aqui um desvio, não é? Começar logo como para a consultadoria, que é normal, atenção, mas... Sim, isto também tem muito a ver com aquilo que era o meu gosto na altura, ou seja, eu gostei muito do direito tributário. Mas o direito tributário é uma componente importantíssimo, naturalmente, mas é uma componente da fiscalidade, chamemos assim. Uhum. Ou seja, para alguém ter uma compreensão completa do direito tributário, de tudo o que envolve o direito fiscal e a fiscalidade,
tem que ter outros conhecimentos. E aí tinha que ter conhecimentos de contabilidade, tinha que ter conhecimentos de áreas económicas, e as consultoras permitem que, de alguma forma, beneficiar de uma série de colegas que têm diversas formações, e que esse trabalho em equipa vem potenciar esse conhecimento. Mas eu acho isso muito interessante. Com que idade é que iniciou na Ernst & Young? Tem ideia? Acho que 22 ou... Não, mas é de dar valor, porque aos 22 nós temos pouca experiência, e ter a capacidade de dizer assim, pá, eu aqui vou adquirir mais conhecimento por este lado do que por este. Eu acho que isso é de valorizar. Sim, quando nós... Acho que há sempre duas vantagens quando nós fazemos aquilo que gostamos, não é? Que quando fazemos aquilo que gostamos, ou quando gostamos do que fazemos, o binómio é importante, mas quando fazemos aquilo que gostamos, isso passa também por compreendermos o que é que gostamos, o que é necessário para nós desenvolvermos, para fazermos aquilo que gostamos com gosto, naturalmente, mas e bem. E para fazer bem, de facto, é preciso adquirir aqui algumas competências, e isso parece-me que, à data, pelo menos, era uma vantagem competitiva que havia. Muito interessante. Eu só estou aqui a entrar porque quem nos ouve, nós temos aqui muitos jovens adultos que estão a iniciar a sua atividade profissional. É interessante ouvir estas experiências de como é que nós chegamos a determinado... Por isso é que eu foco-me aqui neste ponto. Então, depois da Ernst & Young, foi para a KPMG já com outra experiência, já com... Sim, e devo-lhe dizer que marcou também muitíssimo. A KPMG na altura estava com uma dinâmica de crescimento, de redefinição, se quiser a palavra que me faltava. Tinha acabado de contratar um sócio, ou pelo menos há pouco tempo tinha contratado um sócio que ainda hoje se mantém, e que eu acho que deu um dinamismo muito grande ali à área, pelo menos onde eu estava, que era a da fiscalidade. E isso de alguma forma fez-me, tinha um dinamismo tremendo, uma complementariedade muito grande, uma entreajuda muito grande, e eram tempos naquele momento no mercado português, em especial da consultoria, de uma enorme competitividade. Portanto, faziam com que nós tivéssemos aquela sede de fazer mais e melhor, ter os melhores clientes, estar nas melhores operações, e isso foi-me transmitido de facto por esse sócio que tive, o Dr. Luís Magalhães, que de facto transmite às pessoas, de facto, não só o querer fazer bem, mas a vontade de estar com os melhores clientes, com as melhores operações. Isso de facto foi muito positivo, apesar de ter ficado pouco tempo na KPMG. Porquê? Porque também isso fez-me ter contacto com o mundo, ou maior contacto com o mundo da banca de investimento, ainda que enquanto prestador de serviços. Exatamente. E acabei depois, por uma série de coincidências, passar para o Banif, não é? Passar para o Banif, Banco de Investimento, e a banca de investimento, devo confessar-lhe que foi de facto algo que me marcou tremendamente. E o Banif era um banco... Sim, mas ali na banca de investimento ela tinha acabado de ser constituída quando entrei, e a banca de investimento é de facto um mundo muito competitivo. Aqueles anos eram anos de crescimento, é certo, mas não era fácil para, um banco comercial que teve o histórico que teve, criar uma banca de investimento e ela prosperar. Havia uma competitividade muito grande, havia os incumbentes, digamos assim, do banco de investimento que dominavam o mercado nacional de alguma forma, ou que tinham um maior domínio do mercado nacional, e alguém que entra de fora, ou que vem de fora, ou melhor dizendo, que cria algo do zero para entrar num mercado que já está... É um challenge muito grande. Exatamente. E uma das coisas também muito interessantes, e estava um bocadinho aquilo que falámos há pouco das pessoas, que achei muito interessante, é que de facto ali na banca de investimento encontrei pessoas excepcionais. Havia novamente e sempre, mas sempre encontrei esses casos onde passei, felizmente, mas ali havia um cuidado muito grande na seleção das pessoas, no perfil, na qualidade, no cunho que vinham imprimir, e foi um tempo muito, muito desafiante. Aquilo, o facto de tentarmos ser competitivos impunha com que criássemos algo diferenciador face àquilo que era oferecido pelos nossos concorrentes, e para alguém que está no jurídico, isso é um desafio. Exatamente. Criar e participar em operações novas, em formas de fazer novas, estruturar operações de uma forma diferente, capital de risco, fundos de investimento, banca de investimento, tudo isso, fundos de pensões, nós também tínhamos lá uma gestora de fundos de pensões, e portanto tudo isso, uma sociedade de tutorização, tudo isso dá-nos aqui a possibilidade de ter aqui uma visão 360 de tudo o que é aquela atividade, a atividade de investimento e tudo aquilo que a circunda. Foram tempos fantásticos, o facto também de poder crescer com o banco, começou com poucas pessoas, foi crescendo em tamanho, crescendo em equipas, e essa oportunidade e a possibilidade que me deu de crescer juntamente com o banco e de conhecer pessoas extraordinárias, lembro perfeitamente a primeira chefe que tive
no Banco de Investimento, que também tinha vindo de outro Banco de Investimento internacional, a Dra. Ângela Lourenço, que ainda hoje é minha amiga e ainda bem que me dá essa felicidade, mas permitiu-me ali, de facto, desenvolver as minhas características pessoais, profissionais, e depois, enfim, o banco atingiu a dimensão que teve que separar departamentos, e eu acabei por assumir o departamento jurídico e de fiscalidade, enfim, também exatamente. Por via da formação e experiência que eu tinha tido. Isso acabou por ser muito interessante. Porquê? Porque nós no jurídico aquilo que temos desde logo somos aqui um bocadinho uns gatekeepers, porque nós temos que pugnar pela legalidade, pela segurança jurídica das operações que serão feitas por todo este conjunto de entidades, em ambientes altamente competitivos, em ambientes muito inovadores, e essa dinâmica traz sempre algum risco, e isso é normal. E esse desafio é algo que ainda hoje guardo com muito sabor. E a parte disso, depois a possibilidade de constituir equipas, porque no fundo as pessoas é o melhor da vida, e a possibilidade de também constituir equipas, trazer pessoas jovens para a equipa, fazê-las crescer, desenvolvê-las. Isso é de facto uma coisa fantástica. E como é que depois deu-se o salto para pela MJ? Bom, depois enfim, cortando a história longa em curta, digamos assim, depois o Estado veio a ter que entrar por um conjunto de circunstâncias no grupo ANIF. Eu estava na banca de investimento, fui para a banca comercial, tentar ajudar, no fundo, nesse processo. O processo de reestruturação também foi fantástico, porque o departamento jurídico do grupo ANIF, o qual pude integrar, acabou por ter um papel central na reestruturação que todo o grupo teve. Foram tempos também fantásticos de aprendizagem e de dinamismo muito, muito grande. Até que, enfim, achei que o meu contributo no grupo, passado 10 anos, enfim, tinha que dar lugar aos mais jovens. Ninguém se deve eternizar nos sítios. Isso é muito interessante também. Enfim, esse escritório de advogados, a BLMJ estava também numa fase de definição, de redefinição, se quiser, no âmbito do departamento financeiro, e enfim, abracei esse desafio. Também foi uma equipa, encontrei uma equipa fantástica, super dinâmica, com operações também elas muito enriquecedoras, e são tempos que guardo com muita intensidade, mas também com muito gosto, e que me enriqueceram muito. Depois, no meio novamente como prestador de serviços, acabei por participar como prestador de serviços num projeto que estava em desenvolvimento e que era um projeto muito desafiante, que era a constituição pelo grupo CTT do banco, à data Banco Postal. Exatamente. E quando tivesse a oportunidade, lembro perfeitamente de recordar que Tiago, quantas oportunidades de vida é que vais ter de fazer um banco, ou um dos maiores bancos nacionais de raiz, ou de participar, não fazer, mas participar, atenção, participar nessa realização, e enfim, tirei-me completamente. Foi um projeto interessantíssimo, intensíssimo. Aquilo foram 9 meses literalmente, para a constituição de um banco. Uma equipa super jovem, super dinâmica, muitas noites longas, mas hoje aí temos um banco com muita capilaridade, ou seja, algo que caracteriza o banco era de facto, e a bancarização é um valor. Ou seja, a bancarização de toda a população de Portugal tem um valor para a população portuguesa. E essa proximidade que o Banco CTT pretendia ter, e que hoje provavelmente ainda tem, junto das diferentes comunidades ao longo de Portugal, que era providenciada pela circunstância do Banco CTT ter uma grande penetração do ponto de vista geográfico em todo o território nacional, era algo absolutamente sem dúvida irrepetível, e portanto foi uma experiência também ela fantástica. Eu acho que nós não nos conhecíamos, mas eu acho que nós nos cruzamos aí pelos corredores do Banco CTT, porque eu na altura fazia parte de uma empresa que era fornecedora do core banking da Banco CTT. Provavelmente devemos nos ter cruzado. Certeza. com toda a certeza. Bom, passado isto, depois dá então o salto para onde está hoje, para a CMVM, não é? Verdade. Enfim, depois também... Desculpe só, que é a nossa buzzword. O foco do episódio é a nossa buzzword, e tentar descodificar aqui a supervisão e a regulação. Exatamente. Muito bem. Bom, depois de alguém que tinha, enfim, que tinha tido estas experiências tão
arrisco-me a dizer, complementares, e em que no fundo davam uma visão, acredito eu, profunda e significativa do mercado. Fez-me sentido que depois de criar o processo de criação de uma qualquer empresa, de um qualquer projeto e de um banco ainda mais, é um processo muito tremendamente intenso, muito, sem dúvida. muito recompensador, mas também ele muito desgastante, e portanto, enfim, quando o banco começou a bater asa e a voar, ele foi constituído. Pouco tempo depois tive a felicidade de parar perante este novo desafio, de integrar a equipa da CMVM, e eu devo confessar que, visto de fora, tive vários processos, variedíssimos processos com a CMVM, nem todos eles exatamente fáceis, certo. Alguns eram complexos, desafiantes, mas visto de fora, sempre foi para mim muito recompensador o trabalho com a CMVM. Primeiro, sempre entendi que era uma entidade muito aberta, muito capaz, muito rigorosa. Identificava-me com aqueles profissionais em que preparavam-se com muito cuidado, tinham muito cuidado punham muito cuidado no trabalho que faziam, nas discussões de qualquer tema havia ali uma preparação muito profunda, muito significativa, e desde cedo aprendi a respeitar, quer pessoal, somente, mas profissionalmente, claro, os colegas da CMVM. Portanto, quando essa possibilidade se pôs, enfim, não olhei para trás, há de facto aqui uma missão que é absolutamente singular no papel de um supervisor e de um regulador. Acabei por entregar o primeiro departamento que integrei na CMVM foi o departamento de supervisão da auditoria, cuja atribuição também tinha acabado de ser assumida pela CMVM. Também tenho alguma relação com o meu passado, comecei era isso que eu ia pegar. Pelas consultoras, pelos auditores, pelos Big Four. Olha, era exatamente onde eu ia pegar. Que, parecendo que não, isto parece uma coincidência, mas todos os passos que deu iam nesse sentido, combinavam nesse sentido. Não e aquilo que eu também sempre vi é que sempre pude retirar algo de útil das experiências anteriores nas experiências que fui tendo. E essa experiência foi valiosa em alguns momentos. E, portanto, isso foi bom. Portanto, comecei pela supervisão da auditoria. Depois da supervisão da auditoria, tive a possibilidade de ir para a supervisão de entidades. Enfim, numa reestruturação da CMVM, a supervisão é também uma missão muito significativa, muito relevante. É muito importante o papel que a supervisão tem em qualquer, enfim, em qualquer país, naturalmente, em qualquer jurisdição, na nacional, duplamente. Enfim, fruto das circunstâncias, do histórico que todos tivemos na nossa jurisdição, o papel da supervisão é naturalmente muito relevante, e isso sente-se, e portanto é também muito recompensador. Agora, já depois dessa experiência, numa nova reformulação da CMVM, acabo por me encontrar hoje no Departamento Internacional e de Política Regulatória, que dá uma vertente diferente, mas a missão é sempre a mesma. E isso é no fundo grato. E dar nota também que, e se calhar ainda antes de entrar na questão da supervisão e da regulação, que a CMVM tem também uma outra missão que importa também destacar, que é de fomento do mercado. De, no fundo, pugnar pelo desenvolvimento do mercado de capitais português. E porquê que é assim? Dado o papel que os mercados de capitais podem ter no desenvolvimento do país e da sociedade como um todo. De facto, aquilo que nós constatamos, e hoje a literatura é perfeitamente pacífica nesse aspecto, é que qualquer economia, qualquer jurisdição, terá uma maior capacidade de desenvolvimento económico e de resiliência aos choques económicos sempre que existam ou tenham várias fontes de financiamento, uma diversificação de fontes de financiamento. Ou seja, há um fator europeu que a Europa está neste momento, por via do Capital Markets Union, a tentar mitigar, que é uma exposição muito grande ao setor bancário no sentido do financiamento à economia. Okay. E é importante que nós tenhamos a consciência que para o financiamento da economia, o mercado de capitais tem um papel que pode ser muito relevante. Desde logo, por ali à volta do mercado de capitais e no mercado de capitais se reunirem empresas que vão procurar o seu financiamento, exatamente. ou por via de capital, por via de ações, de capitais, etc., ou por via de dívida, por via de emissão de obrigações. E por essa via
providenciam a possibilidade de nós, investidores, ou de qualquer entidade, quer investidores individuais, quer investidores institucionais, poderem eles próprios encontrarem soluções para o seu investimento. E com isso poderem também capitalizar e rentabilizar as suas economias. E, portanto, há de facto um papel que é muito importante no âmbito de qualquer economia, que é o papel do mercado de capitais, do desenvolvimento da economia, e para que tudo corra bem, para que este desenvolvimento se faça com toda a gente a portar-se bem, chamemos assim, é importante o papel que é feito naturalmente pelo supervisor e pelo regulador. Se me permite, vamos, porque eu acho isso muito interessante, mas vamos, se não se importar, e agradeço antes de mais toda esta explicação, mas eu gostava aqui de descascar aqui um pouco mais, porque eu penso que também é papel do próprio podcast desmistificar, decifrar, ok? Se não se importar, eu tenho aqui duas questões, depois acho que estas duas questões depois podemos desenvolver, que é, primeiro, para quem é a CMVM? Ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, o que é que difere? Porque eu acho que ouve-se falar, e acho que é importante também aqui separar onde é que começa e acaba a CMVM e onde é que começa e acaba o Banco de Portugal. Porque às vezes há aqui às vezes mistura-se e principalmente a televisão não tem esse papel de tentar explicar, porque fala-se muito de CMVM, Banco de Portugal, e eu acho que era importante, já que temos aqui a oportunidade de ter o Tiago com a função que tem dentro da CMVM, explica-nos um pouco o que é a CMVM, ok? E onde é que começa e acaba a CMVM. Okay, muito bem, obrigado, João. Muito bem, então, no fundo, a Comissão, aquilo que eu não gosto do nome, nem gosto da expressão polícia, porque cada vez mais os reguladores e os supervisores caracterizam-se pela qualidade da prestação do serviço que prestam. E, portanto, não os vejo nada como polícias, digamos assim. Mas, naturalmente, como estávamos a referir há pouco, o mercado tem regras. Para que as empresas vão financiar-se ao mercado, os investidores vão investir no mercado, e, portanto, para que tudo corra bem, é necessário que existam regras. Exatamente. Essas regras, no fundo, aquilo que pretendem é acautelar ou mitigar a ocorrência de determinados riscos. Aquilo que a CMVM tem a função, no fundo, é de verificar a legalidade da atuação de todos os intervenientes no âmbito do mercado de capitais. E, portanto, aquilo que a CMVM tem como a sua missão é, no fundo, a sua missão principal, se quisermos. Certo. E enfim, naturalmente estamos a falar do mercado de capitais, mas não nos esqueçamos que a CMVM também tem a supervisão da auditoria, de outras atividades, mas centrando-nos aqui na questão do mercado de capitais. Aqui, de facto, esse papel de procurar assegurar que as regras são cumpridas é um papel muito importante, muito relevante, no sentido de evitar ou mitigar a ocorrência de riscos que podem naturalmente resultar em prejuízos para os emitentes, para os investidores e para a economia como um todo. Sem dúvida. Na resposta a esses riscos, a CMVM tem, digamos assim, dois instrumentos. O primeiro instrumento é a sua supervisão, que no fundo é a verificação da aplicação da lei, mas ou do quadro regulatório amplamente dito, e uma segunda atribuição, ou primeira, se quiser, enfim, exatamente. Isso agora depois, isto é que mais tarde do ovo. Uma outra atribuição é a atribuição regulatória. A atribuição regulatória é a identificação das regras que são necessárias para que o mercado funcione bem. Ou seja, antes do polícia, desculpa, agora vou usar isto este paralelismo, apesar de não gostar da expressão de polícia, mas todos nós sabemos que não devemos, o polícia, se alguém passar um sinal vermelho, manda parar, multa, etc. Tem aquelas consequências que nós já sabemos. Mas tem que haver uma regra, ou seja, alguém teve que identificar, atenção, tens que parar no sinal vermelho, porque num cruzamento não podem andar todos ao mesmo tempo, senão vai haver um acidente. E no fundo, a regulação, aquilo que pretende é identificar as regras que sejam necessárias para que os riscos que se colocam a todos os atores do mercado de capitais possam ser mitigados ou prevenidos. Portanto, estabelecendo as regras. Depois, e portanto, estabelecidas as regras da regulação, entra a supervisão para verificar que as regras que estão estabelecidas na regulação são aplicadas pelos diferentes atores do âmbito do mercado de capitais. E, portanto, essa é a grande diferença entre regulação e supervisão. Quando referi há pouco sobre fronteiras e limites
Mas antes disso, desculpa lá, peço desculpa interromper, mas é só para pegar. Ou seja, mas como há aqui uma discussão entre o papel da regulação e o papel da supervisão. No caso da CMVM tem estes dois papéis, mas há quem diga que fazia sentido haver aqui uma separação entre, temos uma entidade poderia se chamar CMVM supervisora e uma outra entidade à parte totalmente independente de regulação. Qual a sua opinião? Essa é uma excelente questão, João. Ainda bem que a coloca, porque também permite de alguma forma aclarar um bocadinho o que é a regulação. Exatamente. A competência da CMVM no âmbito ou de qualquer entidade independente, qualquer entidade de supervisão e de regulação, não nasce com ela. Ou seja, ela não tem uma autonomia total e plena para fazer a regulação toda que queira e que lhe apeteça. Não. Okay. No fundo, o seu papel no quadro legislativo, digamos assim, da legislação, é no fundo de providenciar o suporte técnico ao legislador. Mas quem legisla em Portugal, ou o Governo, ou a Assembleia da República. Exatamente. Portanto, dentro das suas competências. E, portanto, a CMVM, aquilo que faz, ou por livre iniciativa, ou a pedido do legislador, é, no fundo, suportar tecnicamente os trabalhos que são desenvolvidos na construção dessa legislação. Muito obrigado. Para a construção desses trabalhos, é muito importante que isso não seja feito numa torre de marfim. É muito importante que quem faz essa lei possa ter os pés no chão. Que nós saibamos o que é que estamos a pisar. E para sabermos, aí é um papel muito importante da supervisão. Essa experiência de supervisão, identificando os riscos que existem no terreno, o comportamento que é desenvolvido pelos diferentes atores, chamemos assim, que atuam no mercado e que de alguma forma podem ser mais ou menos permitidos em função de uma suficiência ou insuficiência regulatória da lei. Esse feedback, esse input é muito importante para melhorarmos as regras. Porque são elas depois que nos vão permitir mitigar esses riscos que são vividos na prática. E, portanto, ter uma regulação que não tem os pés assentes no chão é uma regulação que não se adequa, ou que corre o risco de não se adequar à realidade. Excelente ponto. E, portanto, é esse papel ponto que a CMVM tem, no fundo, e que beneficia da sua atuação como um todo, vai, no fundo, suportar o legislador que é um terceiro. E o legislador tem as suas opções e fará as suas opções, quer concorde ou não concorde com aquele parecer que lhe está a ser dado, ou com aquela opinião que está a ser transmitida. Enfim, falando de uma forma mais simplista, claro. Mas naturalmente que o papel, esse último papel, não é efetivamente da entidade de supervisão, nem da entidade de regulação, é efetivamente do legislador. Ok, muito obrigado. Então vamos à questão das fronteiras. Sim, no caso português, a questão das fronteiras, bom, a CMVM atua essencialmente no âmbito dos serviços de investimento, das atividades de investimento. Certo. Em que nós podemos ter, enfim, falando aqui de uma forma simplista, se podemos chamar assim, de uma forma simples, aquilo que a atividade da CMVM é caracterizada pela serviço de atividades de investimento que andam à volta do mercado de capitais e das atividades de gestão de ativos e outras, certo, que no fundo têm uma relação própria. A arquitetura de supervisão financeira que existe neste momento em Portugal determina que existam 3 entidades de supervisão. Mas, noutras jurisdições, noutros países, inclusivamente da União Europeia, que têm quadros legislativos muito comuns com o nosso, muito alinhados com o nosso, na perspectiva em que todos nós temos o direito europeu com o qual temos que nos conformar, todos nós, entendem, os Estados-membros da União Europeia, certo. Não têm essa mesma opção. E, portanto, podem ter uma entidade para a sua arquitetura de supervisão é diferente da nossa. Enquanto, por exemplo, Portugal tem uma arquitetura de supervisão assente em 3 entidades, que é para a atividade bancária o Banco de Portugal, para as atividades de investimento e de gestão de ativos a CMVM e para a atividade seguradora e de fundos de pensões a ASF. Exatamente. E, portanto, são essas três autoridades que no fundo fazem e desenvolvem a supervisão e a regulação de todo o setor financeiro. Mas existem outras jurisdições no âmbito da União Europeia, de outros Estados-membros da União Europeia, cuja opção não é essa. Ok. Foi diferente da nossa. Ok. E estão debaixo de uma só entidade, ou de duas entidades, exatamente. ou até, ou, em alguns casos, de 4 entidades. Ok. E, portanto, enfim, não sei se não existe nenhum modelo perfeito, Isso. mas são opções distintas.
E, portanto, do ponto de vista da organização, de facto, em Portugal nós temos essa fronteira, dividida por 3 entidades. Do Banco de Portugal está iminentemente, a atribuição que o Banco de Portugal tem é a atividade bancária dos bancos, da moeda. No caso da CMVM não, são os serviços e atividades de investimento ligados ao mercado de capitais e tudo aquilo que o circunda, e portanto Pode-nos, peço desculpa interromper novamente, mas é só para que também fique claro. Então, mas a CMVM, quem é que supervisiona? Pode dar exemplos? É possível dar exemplos? Claro. Pode dar-se casos em que não existe uma sobreposição de supervisão, porque cada das autoridades tem as suas atribuições. Sim, exatamente. Mas pode haver entidades que estão sujeitas à supervisão de mais do que um supervisor. O Banco de Portugal, a CMVM, por hipótese, imagine, um banco que preste serviços imagine, o Tiago quer comprar uma ação de qualquer emitente no âmbito do mercado português. Certo. Provavelmente a coisa mais fácil que poderá ter, ou uma das alternativas que poderá ter, ou uma das opções que poderá ter, é dirigir-se ao seu banco, que está autorizado para o desenvolvimento de atividades e serviços de investimento. Certo. A autorização essa que não é conferida pelo Banco de Portugal, é conferida pela CMVM, que cumula a autorização que tem para atuar no âmbito do setor bancário, e essa atividade que está a prestar ao Tiago de intermediar a compra de uma ação, chamemos assim, no âmbito do mercado de capitais, ela está a ser desenvolvida no âmbito da atribuição da CMVM. Okay. Apesar de estar a ser desenvolvida por um banco, tem uma licença bancária e que fazer estas coisas no âmbito do setor bancário. E, portanto, se nós quiséssemos, não é um mapa cor-de-rosa, mas é uma entidade que tem mais que uma autorização, e dentro das autorizações que tem, cada uma das autoridades de supervisão fará a supervisão sobre as atribuições que tem, na medida em que elas sejam desempenhadas por aquela de concreta entidade. Okay. E, portanto, no fundo, esse mapa cor-de-rosa, chamemos assim. Muito obrigado, Tiago, por toda a explicação. Eu estou a gostar imenso da entrevista. Pegando aqui um bocadinho, e um dos objetivos também quando nós criamos o podcast do Buzzword Banking Industry, é tentar ajudar a melhorar a literacia financeira, ok? E há pouco estava a dar o exemplo do Tiago enquanto indivíduo, enquanto investidor, pequeno investidor. A minha pergunta é: como é que a CMVM pode ajudar os investidores? João, obrigadíssimo. Essa é uma questão fundamental e que orienta grande parte da nossa ação no dia-a-dia. Okay. De facto, eu acho que nós temos que, desde logo, ter em consideração alguns aspectos e muito rapidamente tentaria tocar neles. Primeiro, a consciência do investidor, ou seja, todos nós gostamos imenso do dinheiro, no sentido de que tanto trabalho a ganhar, não é? Claro, e, portanto, custa-nos a ganhar e, portanto, é importante que nós, quando vamos aplicá-lo, possamos tentar encontrar a informação certa, estar esclarecidos. Não depositarmos uma decisão que é nossa nas mãos de um terceiro de uma forma leve, de uma forma impreparada. Nesse percurso de preparação, de conhecimento, o que é um produto de investimento, o que é uma atividade de investimento, quem é que são as entidades que estão autorizadas a fazer, no fundo, a prestar esse serviço de investimento, a CMVM tem um papel fundamental. Desde logo, através do seu sítio da internet. Tem havido um esforço tremendo para que, efetivamente, não só do ponto de vista da legibilidade, da compreensibilidade de toda a informação que é ali depositada, mas de ali depositar toda a informação que seja útil e necessária para que o investidor possa saber o que é que está a fazer, em que é que está a investir, em que local é que pode investir, qual é a entidade que pode ter, que o pode apoiar nessa decisão de investimento, para que tudo possa correr bem. E, portanto, é importante que os senhores investidores, quando vão efetivamente procurar investir aquilo que são as suas poupanças, o resultado do seu trabalho, o possam fazer esclarecidamente e possam proativamente eles próprios também ir atrás de informação. Naturalmente que a CMVM tem um papel importante e podem encontrar informação. Depois, um outro aspecto que é a literacia financeira. Naturalmente que providenciar essa informação não é por si só suficiente. Sem dúvida. É importante que as pessoas a compreendam e que tenham a capacidade, que tenham os instrumentos, as ferramentas para a compreender. Essa compreensão decorre da literacia financeira que as pessoas podem ou não podem ter.
Infelizmente, em Portugal, no âmbito da União Europeia, nem sempre a literacia financeira está num nível que todos nós gostaríamos que tivesse. E para isso é importante destacar o papel que as autoridades de supervisão, dos supervisores financeiros, têm vindo a desenvolver em Portugal. O PNFF, o Plano Nacional de Formação Financeira, que naturalmente tem o suporte das entidades governamentais competentes, tem tido um empenho, um investimento por parte dos 3 supervisores que é absolutamente notável. No sentido de tentar e procurar que, efetivamente, os investidores nacionais disponham do conhecimento, da literacia que lhes permita investir de uma forma segura e conhecedora. Mas esta atuação por si só não pode resolver tudo. E é importante compreendermos que todos nós temos o nosso papel. E se cada vez mais os supervisores e os reguladores financeiros compreendem o seu, todos os demais têm que compreender. Eu vou-lhe dar um exemplo enquanto pai. Força. Tenho um filho que está neste momento já, está no 9º ano, enfim, daqui a uns tempos já está na faculdade. E uma das coisas que, de alguma forma, até me surpreende é que no currículo das escolas portuguesas, no Plano Nacional de Formação destas crianças, não existe um maior investimento por parte de quem estrutura aqueles conteúdos formativos, desde o início da formação destes jovens, do que é o mercado de capitais, o que é uma ação, o que é uma empresa, o que é moeda. Tudo isso são, efetivamente... Há por aí uns pequenos programas, mas eu acho que não são... Mas importa que tudo isso, naturalmente que isso são contributos valorosos. Certo. E hão de ter muito valor, mas é importante que tudo isso seja estruturado e robustecido. E, portanto, seria importante que isso pudesse, de alguma forma, contagiar outros atores nacionais e entidades com outras responsabilidades, no sentido de as impedir a dar aqui também um contributo. Naturalmente que isso seria algo que, enfim, melhoraria muitíssimo a literacia financeira nacional. E por outro lado, também, em caso de dúvidas, se os investidores tiverem dúvidas, se no percurso ou numa relação que tenham com o seu banco, com o seu intermediário financeiro, com a sua empresa de investimento, com a sua sociedade gestora de fundos de investimento, se tiverem dúvidas, ou se tiverem a necessidade de ter algum esclarecimento, a CMVM também está lá para efetivamente ajudar, para poder esclarecer. Tem efetivamente linhas de contacto, tem materiais informativos, tudo isso está efetivamente e é tornado acessível aos investidores para que eles possam estar conscientes e fazer investimentos de qualidade e decisões de investimento de qualidade. Tiago, eu agradeço, mas deixe-me só, veja se não leva a mal da forma como eu vou colocar esta questão. Mas tudo isso que disse, para mim é uma novidade. E eu acho que a maior parte das pessoas, existe aqui um gap, não é? Entre aquilo que são as pessoas ditas normais e depois estas instituições. E eu entendo, e ainda bem que a CMVM tem essa preocupação de tentar descer e comunicar de uma outra forma. Mas a minha questão tem muito a ver se a sociedade, enquanto um todo, entende efetivamente o papel da CMVM. Você acha que o que é que se, ou melhor, primeiro se você concorda com o que eu estou a dizer, e o que é que se pode fazer mais? É uma ótima questão. Eu naturalmente que em qualquer relação, em tudo na vida, há sempre 2 pontos de vista. Naturalmente que, e esse ponto de vista do lado da CMVM eu creio que é notório, enfim, não estando aqui a falar pela CMVM, mas daquilo que me é permitido ver, há de facto uma consciencialização de que temos que ser visíveis e significativos na nossa ação, temos que chegar a quem temos que chegar, e há uma série de desafios, atenção, nós agora com esta coisa das redes sociais, estas novas tendências, a digitalização, etc., tudo isso coloca a todos, sem exceção, novos desafios, e existe por parte da CMVM, ou de uma entidade como a CMVM, essa consciência, que tem que efetivamente chegar, e tem uma série de populações que têm que chegar, e portanto tem que adequar a sua atuação em função disso mesmo. Mas é também importante compreender que a CMVM por si só não será nunca capaz de sozinha ir contra tudo. Concordo. E contra todos. E, portanto, concordo. E quando digo contra, não tem que ser de contra, mas naturalmente que esse papel, essa compreensão
tem que ser estimulada e participada por outros. Naturalmente, todas as entidades governativas, seja quem for, tem a sua atribuição, tem o seu papel e deve contribuir para isso na medida em que o possa fazer. Falávamos há bocadinho, se calhar, não sei, talvez o Ministério da Educação, por via de currículos e desenho de currículos, possam de alguma forma fomentar essa literacia financeira, mas há outros papéis, por exemplo, quando nós vemos a importância que o mercado de capitais e que a diversificação das fontes de financiamento pode ter para a economia e para os investidores, é importante que isso seja acarinhado, que isso possa ter algum tipo de reflexo, ou seja, que todos nós, enquanto comunidade, enquanto Estado, possamos reconhecer que dali advém benefícios e premiar esses benefícios, ou por via de benefícios fiscais, ou por via de situações que possam de alguma forma potenciar o investimento a longo prazo. Sim. Porquê? Porque nós aquilo que queremos é que as pessoas de alguma forma aforrem e invistam, no caso dos investidores, e possam, quando necessário, quando tiverem necessidade de recorrer àquelas suas economias, lá, que elas estejam lá e que potencialmente até tenham crescido para que efetivamente sejam mais e possam nos dar um apoio maior. E portanto, ora, esse papel que isso tem, que o mercado de capitais tem e que estas entidades têm, e o benefício que traz para a economia e para os investidores como um todo, tem que naturalmente também ele próprio ser acarinhado, sendo reconhecido e sendo fomentado, sendo estimulado, sendo promovido por parte das autoridades competentes. E portanto é isso que naturalmente esperamos que todos possam de alguma forma alinhar estes astros no desenvolvimento do mercado português. Só uma última nota, porque nós muitas vezes, enfim, gostamos de falar de outros exemplos e outras jurisdições dos países, e é importante às vezes nós também guiarmos por aquilo casos que podem ser, não sei se são as melhores práticas, mas em algumas circunstâncias tiveram sucesso. E nós devemos olhar para o caso de sucesso dos outros. E portanto, quando nós vemos que alguns países europeus têm uma concentração muito grande de serviços financeiros e que isso vai beneficiar muitíssimo todo o seu ecossistema, toda a sua economia, é de facto útil para nós compreender um pouco melhor como é que eles lá chegaram, o que é que eles implementaram, o que é que eles fizeram para aí chegar, para que nós próprios também possamos ser um pouco inspirados e implementar essas medidas que nos levem a ter resultados iguais. E portanto, no caso da CMVM, no caso dos órgãos governativos, e vamos ter, enfim, eleições aqui à porta, portanto, seja quem for, o que é importante é que todos nós tenhamos consciente que é possível fazer mais e melhor. Olha, Tiago, eu agradeço imenso o tempo que dedicou e tudo aquilo, da forma como explicou. Eu sou um fã, confesso seu. Do nosso lado, enquanto podcast, nós tentamos à nossa pequena escala, pequeniníssima escala, ajudar a melhorar a literacia financeira, e ainda bem que conseguimos tê-lo cá e poder também poder mostrar esta nova face, não é? Da CMV. Muito obrigado. Gosto foi meu. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado, foi um gosto. E quanto a vocês, muito obrigado mais uma vez por todo o apoio e até uma próxima.